Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel. O tema do trimestre, Salmos, Riqueza e Sabedoria para a Juventude. A lição de hoje, a lição de número 3, ela nos traz o tema Despertando Guerreiros de Oração. Bem, vamos iniciar o tempo. Texto de referência é o Salmo de número 65, versículo de número 2, e o versículo do dia diz: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo de número 4, versículo de número 1. Também a verdade aplicada nos ensina que, para resistir às emboscadas do diabo, precisamos estar próximos de Deus mediante uma vida de oração, tá bem? Os objetivos da lição: incentivar os crentes a orarem, observar que, através da oração, Deus renova a nossa fé, e o terceiro objetivo, avaliar que Davi era um homem de oração. Um momento de oração, nós devemos orar para que a igreja busque incessantemente o fortalecimento espiritual através da oração. Então nós já notamos como despertar guerreiros para esta área. Falamos várias vezes oração, oração, oração. Veja, ouve a minha oração. Quando eu clamo, quer dizer, quando eu oro em voz alta, o Deus da minha... O salmista pede para que o Senhor o ouça, para resistir às emboscadas do diabo. É necessário viver uma vida de oração ou uma vida de oração. Então nós temos mais ou menos aí o norte da lição para nós. O norte da lição é este, né? Orar. Mas algumas coisas nos deixam preocupados, principalmente a questão de ter que incentivar os crentes à oração. Quando falamos em oração, nós falamos de algo vital para uma vida espiritual, vital vida, né? Uma coisa relevante, importante. Existem coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa natureza, e até depende da nossa existência ou subsistência, que nós chamamos de necessidades naturais do ser humano. Nós precisamos respirar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ingerir uma determinada quantidade, um determinado volume de água ou de líquido, né? Principalmente a água. Então são coisas que naturalmente ela tem que acontecer, quase que nós não precisamos pensar, né? Ou às vezes até não precisamos lembrar de tais coisas para que a nossa vida não corra riscos. A oração, a leitura da Bíblia, a santificação deveria ser algo como estas necessidades básicas do ser humano. Quer dizer, eu não precisava ter que ser lembrado de que eu preciso orar. Eu não precisava ser lembrado de que eu preciso ler as Sagradas Escrituras. Eu não precisava ser lembrado de que eu preciso a santificação da minha vida. Deveriam ser coisas, vamos dizer assim, naturais, que ocorressem naturalmente, sabe? Às vezes, que nem o ato de respirar. Você não precisa pensar para inspirar e respirar. Inspirar e respirar. Não, é algo que acontece naturalmente. É algo que você não precisa nem pensar em fazer. Então, algumas coisas na vida espiritual, ela deve acender uma luz de alerta. Uma luz de alerta, principalmente nesta questão, né? Despertando guerreiros de oração. Parece um título, um tema até bonito, né? Assim, para a modernidade,
para os dias de hoje, para o tipo de culto, de espiritualidade que nós temos diante de Deus. Mas também não é. Porque, veja, guerreiros de oração. Qual é o sentido de guerreiros de oração? Veja que também quando falamos sobre guerreiros e um soldado indo para a guerra, ele não pode se esquecer do elmo, quer dizer, do capacete. Ele não pode se esquecer. Agora imagina um soldado indo para a guerra e se lembrando que se esqueceu da espada, ou que se esqueceu do escudo, ou que se esqueceu da couraça, da armadura. Quer dizer, agora imagina você lá no meio, agora no meio da batalha, no meio do fogo, você se lembrar que você esqueceu uma determinada parte da sua armadura. Quer dizer, você corre um risco de vida muito grande. Mas vamos trabalhar com este texto, vamos trabalhar com este tema. Está despertando os guerreiros. Quando eu falo de despertar, eu lembro de acordar. Quer dizer, se eu tenho que acordar, é porque está dormente. É porque está inativo, é porque está numa situação que não faz parte do contexto soldado, do contexto guerra. Paulo usa muito nos seus escritos esta figura do soldado, das batalhas, das guerras, do posicionamento, das armaduras, né? Nós vamos ver ele falando, o mais conhecido, que está no capítulo 6 da carta que ele escreve aos Efésios, que ele lembra, né, nos lembra de cada parte e a sua função ou a funcionalidade de cada parte desta armadura. Quando nós falamos despertando, nós não estamos tão falando, se é o caso aqui, então vamos usar o despertar como levantar, então nós estamos falhando desde a base, que é fazer discípulos. Quando nós fazemos discípulos, quando nós ensinamos os novos convertidos, os neonascidos da fé, nós então estamos falhando na questão de inculcar na mente, no coração, na mente propriamente dito, como um pensamento, como uma ideia, na mente dos nossos alunos, que orar é fundamental, orar é vital. Se nós vamos usar a questão despertar para o neonascido, tudo bem, então vamos lá. Mas se já há um determinado período de vida e eu preciso despertar como se eu estivesse formando um batalhão, formando um contingente de irmãos e irmãs para orar, já me preocupa. Por quê? Porque esta ideia já deveria estar inserida neste contexto, já deveria estar inserida na vida do cristão desde os seus primeiros dias de vida na fé, desde os seus primeiros dias na fé. Por quê? Veja, também olhando desde o começo, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, vamos colocar aí o nosso opositor, um dos nossos inimigos que serão tratados, mas esse não é o principal, mas é um dos grandes inimigos, que é o diabo. Ele não vai esperar que nós tenhamos uma determinada vida, uma determinada maturidade, um determinado tempo na presença de Deus. De maneira alguma. Ele vai atacar desde os primeiros dias, desde vamos dizer assim, dos primeiros passos do neonascido, da nova criatura, do nascido novamente, do regenerado, do transformado. Ele não vai esperar. Porque, além de tudo, ele é astuto. Ele sabe que quanto mais tempo ele perder atacando este novo soldado, menos chance ele terá de alcançar o seu êxito, que é, levar essa vida espiritual a termo, terminar com ela, feri-lo por causa da ausência de algumas partes da armadura. Obviamente que nós vamos crescendo, amadurecendo, desenvolvendo uma fé na presença de Deus. Quando nós olhamos para isso, já a verdade aplicada nos diz, para resistir às emboscadas. Veja que ele não vai falar, não, então dá um tempo aí, respira, toma uma água,
come um pãozinho com manteiga, um cafezinho, recupera as forças e a gente volta de novo para a batalha. É lógico que não. Ele vai partir desde o princípio com toda a sua estutícia, com toda a sua força, com toda... E nós precisamos olhar também desta forma. Prepararmos os nossos soldados desde a mais tenra idade para esta batalha espiritual, para este conclave, para esta luta, para esta guerra. Veja, ele vai atacar desde o princípio. E muitas vezes nós, como formadores de novos guerreiros, vamos chamar de despertadores de novos guerreiros de oração, nós aguardamos muito e esperamos. Sabe? Ah, não, ainda é cedo para o irmão, para a irmã, para o irmãozinho, para a irmãzinha. E a gente acha que é carinhoso isto, que nós estamos contribuindo, mas não estamos. Nós estamos esperando demais para que certas qualidades de guerreiro ou para que certas qualidades de um soldado eles sejam destacados, ensinados, despertados na vida deste novo convertido. Outra coisa que nós erramos também na questão da preparação de soldados é que aqueles que nós colocamos para preparar nem eles, muitas vezes, não estão preparados para este tipo de guerra, para este tipo de batalha. E se ele não tem uma determinada graduação, uma determinada divisa, um determinado tempo, período, ele também não vai conseguir. Uma certa feita, o pastor convidava todos os irmãos e um professor de uma classe sempre se recusava a ir aos cultos ao ar livre, a evangelização, isto e aquilo. Até que, para resumir a história, até que um dia o pastor pergunta para o professor, eu estou generalizando, professor, genérico, não estou dizendo homem ou mulher, professor. E até que ele não resiste e ele vai agora expor o seu problema. Ele diz assim, pastor, como que eu vou a um ar livre, como eu vou pregar, se nem mesmo eu tenho certeza da minha salvação? Agora, preste atenção, o mais perigoso de tudo isto é que este professor, ele dava aula, vamos dizer assim, para as crianças. Veja, a base da igreja está entregue nas mãos de alguém que não tem sequer o mínimo do conceito de confissão de fé, que é a certeza da sua salvação. Ele então expõe, ele diz, eu não posso ir, porque eu não tenho certeza da minha salvação. Agora imagina os guerreiros, os soldados que sairão da sala desses professores. Agora eu generalizei, por quê? Porque isso não é um fato isolado. Isto acontece em muitos lugares. Por quê? Alguns líderes têm a tendência de pensar desta forma. Ah, é classe A, é determinado trabalho, é determinada coisa. Manda fulano mesmo. Porque preparar obreiros para estas é função também do obreiro. E preparar obreiros há uma dificuldade, vai precisar de tempo, você vai ter que dispor de tempo, dispor de dias até do seu descanso, do seu convívio familiar, porque você, como um comandante, você vai formar aí os seus generais, os seus capitães, os seus sargentos, os seus tenentes, quer dizer, aqueles que vão também formar outras classes. Mas preste atenção, veja que a preocupação nossa vem desde de um simples termo, e este termo ser compreendido de uma forma errada. Então vamos lá, despertar guerreiros de oração, quer dizer, de oração. Dá a impressão de que eu não estou criticando a lição, não estou criticando o tema, não estou criticando o comentarista, eu não estou criticando a editora, nada. Nós só estamos conversando, batendo papo, vamos fazer de conta que isso aqui é uma xícara com café, né? Tem alguns biscoitos, aqui nós estamos batendo papo. Agora, guerreiros de oração. Dá-se também a impressão que nós estamos separando esta área das demais áreas da guerra. Tá? Eu me lembro a primeira vez
até com muita alegria, com muito prazer, em que eu fui pregar em uma determinada denominação e quando eu olhei para trás de mim, havia alguns irmãos e irmãs, uns 5, 6 irmãos, e eles estavam com as mãos erguidas na minha direção. Por trás de mim havia uma cortina, um véu, e eu vi esses vultos. E eu achei interessante. Faz muitos anos, eu não tinha visto isto ainda. E eu perguntei para o pastor, por quê? Não, esse pessoal aí está cuidando da intercessão pelo pregador. Eles estão intercedendo pelo pregador. E eu achei algo interessante. Mas a partir daquele momento, parece, sabe, haver uma distinção. Oração é uma coisa, santificação é outra, a oração para isto, vamos lá, para a escola bíblica, parece que ela é algo separado da igreja, né, um órgão separado da igreja, e não é. Então, vamos entender o tema, despertando guerreiros de oração. Então, vamos chamar assim, que nós vamos despertar os irmãos para a necessidade de orar. Isto em qualquer circunstância, sem separar, sem distinguir, sem fazer acepção deste ou daquele trabalho. Tá bem? Porque nós precisamos orar. Todos nós, no caso, obviamente, nós estamos falando uma sala de jovens, mas todos nós precisamos orar. Deveria ser, como eu disse no princípio, uma necessidade vital. Eu deveria pensar que, se eu não orar, a minha vida espiritual morre. Consequentemente, a minha comunhão, consequentemente, e às vezes até a minha vida física. Então, incentivar os crentes leva-nos a pensar também que há uma determinada dormência nesta área, um determinado desleixo nesta área, que é uma área fundamental. São as duas principais vitaminas do crente, oração e Bíblia. Tá? Daí, depois vem a santificação, vem a purificação, vem a entrega total ao Senhor, a dependência de Deus, a vivência com Deus, mas incentivar a orar. Então, leva-nos também a pensar que nós chegamos num estágio em que a igreja tem deixado uma parte vital da sua experiência com Deus, que é a oração. Então, nós precisamos hoje, infelizmente, lembrar os crentes de que eles precisam orar. Mas eu não preciso lembrar o ser humano de que ele precisa respirar, de que ele precisa se alimentar, de que ele precisa repousar, de que ele precisa... Porque faz parte, faz parte das suas necessidades primárias. Espiritualmente falando, a oração também é. O objetivo 2, tudo bem, então vamos lá, incentivamos a orar. Por quê? Porque nós precisamos desta renovação constante. Tá? Vamos lembrar da figura da águia. Num determinado período, né, depois de toda de um longo período da sua vida, como um animal extraordinário, uma ave esplendorosa, magnífica, foi desenhada, projetada maravilhosamente por Deus, mas ela vai chegar um momento em que ela precisa ser renovada. Quer dizer, ela vai, né, conta-se que ela vai até o mais alto de um penhasco, e ali ela acha uma caverna onde ela vai se esconder por um período. E ela vai renovar as suas garras, agora já não prende mais, não tem tanta eficácia no bote, porque cresceram demais as unhas, o bico já não tem mais a mesma facilidade para rasgar a presa, né? Talvez a vista já esteja cansada, suas penas estão velhas, acumuladas, algumas já estão sem vida, mas não se desprenderam. Então ela precisa passar por este renovo, por esta transformação. E enquanto ela passa por este período de renovação, as outras estão lá acudindo, alimentando, porque ela não pode, ela vai simplesmente se desprover de tudo, né? Da sua plumagem, das suas garras, do seu bico, de tudo aquilo que ela precisa para sobreviver. Ora,
restaurada, maravilhosamente restaurada, ela ressurge uma ave praticamente, talvez não na idade, mas na sua composição, naquilo que ela precisa, ela está totalmente renovada e pronta para continuar por mais um período de jornada. Assim somos nós. Quando nós somos renovados pela oração, pela comunhão com Deus, tudo aquilo que nós precisamos como soldados, toda a nossa armadura, tudo aquilo que nós dependemos é renovado, é transformado. E nós voltamos agora com uma nova força, tá? Porque a nova criatura já está existindo. O único problema é que agora ela precisa passar pelo renovo. E este renovo, ele vem, o reavivamento, este renovo, tá? Não tem a ver com nascer nascer outra vez novamente. Não, está agora sim. Você nasceu novamente, mas agora você precisa de um período, a sós com Deus para renovar as suas forças, a sua comunhão, a sua fé, porque muitas vezes passamos por batalhas terríveis como soldados e aquilo vai afetar todo um conjunto da nossa vida espiritual. Então eu preciso deste renovo. Davi conseguia isto, por isto o título de homem de oração. Ele era um homem de oração, tá bem? Então, quando nós falamos, nós gastamos um tempo razoável só para contextualizar, mas na introdução nós já vemos um tipo específico de oração, tá? Porque a oração ela não tem um modo engessado, endurecido, empedernido, orar assim. O correto é orar assim. Não, você pode orar em pensamentos, você pode orar em voz baixa, você pode orar clamando, você pode orar de joelhos, deitado, em pé, andando. Tá? O importante é orar sem cessar. A ideia de que eu não posso ficar um segundo sequer sem orar, sem falar com Deus. Uma certa feita perguntaram para o missionário: quantas horas de oração o senhor faz por dia? Ele disse assim: eu não me lembro de passar mais de 10 minutos de oração. Porém, também não me lembro de ficar mais de um segundo sem orar. Então veja, a pergunta não é que ela é capciosa, mas ela está engessada. Que orar é só de joelho. Quanto tempo o senhor fica de joelho orando? Eu não me lembro de que... O pastor, o missionário, ele diz assim: não me lembro de passar mais de 10 minutos de joelhos em oração. Mas não me lembro também de ficar um segundo sem orar. Veja, ele orava em todos os sentidos, de todas as formas, em todos os momentos. E dentro desta oração, vida de oração, existe o clamor. Tá? Que o clamor, o que é clamar? Clamar. Né? Lembramos novamente do cego Bartimeu. Ele falava tão alto, ele orava tão alto, ele chamava Jesus Cristo tão alto, que isto incomodou aqueles crentes mais quietistas, os crentes mais, que não gostam muito de chamar a atenção. Clamar é chamar a atenção, independente. E os discípulos diziam para ele ficar quieto, e quanto mais falava para ele ficar quieto, ou orar em voz baixa, aí que ele clamava mesmo. Por quê? O clamor ele tem a ver com o grau de necessidade da minha oração. A necessidade que eu estou tendo pelo momento, o período que eu estou passando. E na introdução diz aqui no Salmo 4, versículo 1, tá, que o clamor fazia parte, ou faz parte, da vida do verdadeiro crente e fazia parte dos salmistas, que nós estamos tratando sobre o livro de Salmos. Então, o clamor sempre fez parte da história do povo de Deus. Salmo 18, versículo 6. Tá? Era muito normal e bonito quando você passava a uma quadra de distância. Talvez hoje esta fala seja ignorada, porque nós somos muito moderninhos, nós nos transformamos, nós agora temos carrões, nós agora temos mansões, nós temos dinheiro no banco, então passa a ser escândalo para muitos crentes. Eu estou falando, não estou falando de outras igrejas, não, estou falando das nossas. Tanto é que você vai a um determinado culto, ainda que tenha período de oração, é aquela oração silenciosa.
nem o dirigente mais. Antigamente era no microfone e tal, as pessoas diziam para que gritar tanto. Nós não estamos gritando, nós estamos clamando. Por quê? Estamos clamando pela nossa necessidade, pela necessidade da nossa família, pela necessidade do nosso bairro, da nossa vizinhança, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Estamos clamando. Clama a mim e responder-te-ei. Tá bem? Isto mostra por quê? E o Senhor também, ele nos promete, ele nos garante, lá no primeiro livro das Crônicas, quando o templo é dedicado, ele diz, e agora os meus ouvidos estão abertos, os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos às orações, ao clamor que se fizer neste lugar. Tá bem? Agora eu pulei o versículo 15, que a gente gosta muito de citar, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, tá, bababá. Então, mas aqui a questão é que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor. E existem momentos que a necessidade é tão grande que nós não conseguimos sequer falar. Veja o caso de Ana. Mas Deus está ouvindo a oração. Mas agora nós estamos falando de clamor. É algo que o momento exige. Assim como nós vamos entrar na lição propriamente dita agora, vamos dizer assim, né? Porque no ponto de número 1, fala sedentos por Deus. Veja, alguém que está sedento, vamos usar o exagero, alguém que está morrendo de sede, o exagero é isso aqui, estou morto de sede. Mas como é que você pode estar com sede se você está morto? É perfeitamente normal, a linguagem do exagero. Veja, e ele diz sedentos. E Davi, quando vai falar dessa grande necessidade, ele usa um animal chamado corça, e ele vai dizer assim como ela brama, quer dizer, ela grita, ela berra pelos veios d'água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Até quando? E ele vai expondo. Veja, nós vamos aprendendo através de que orar não é só um determinado momento que eu vou obedecer a uma regra, tá? Eu vou seguir um fluxo, não. Existem momentos em que a oração ela tem que ser algo diferente daquilo costumeiro que eu faço. Existem momentos da minha vida que ao me prostrar diante de Deus, ou me deitar, ou estar de pé, não sei qual a posição, que vai me permitir no momento, esta oração ela vai ter que ser diferente das outras, daquela normal que nós fazemos todos os dias. Então, vocês já viram a oração pelo alimento? O Senhor, obrigado por este alimento, abençoa as mãos que os prepararam, que sirva para fortalecer o nosso corpo. Amém. É sempre a mesma coisa. Virou uma reza praticamente. Mas veja, este animal ele está com sede, mas ele não está com a sede normal que ele pode suportar andar mais 1, 2, 3 quilômetros. Não, ele não pode andar mais nada, ele já está sedento, ele está com uma sede exagerada, ele precisa berrar, gritar. Ele precisa expressar de uma forma diferente a sua necessidade. Então diz aqui através do clamor do salmista, somos incitados pelo próprio Deus para que possamos entrar em um outro plano de comunhão com Ele. Tá? Veja que aqui nós vamos falando esta necessidade vai nos levar a buscar algo diferente, que está fora do costumeiro, do cotidiano. Um plano, uma prateleira, um andar, um degrau a mais daquilo que nós estamos acostumados. A buscar realmente. Vamos voltar a Ana novamente. Ana estava tão sedenta, a sua necessidade era tão premente, era tão urgente, tão gritante, que ela extrapolava os períodos de oração, ela fugiu do costumeiro, ela estava lá praticamente quase todos os dias. Estava lá todos os dias, o mesmo horário e longas horas de oração, a tal ponto das palavras desaparecerem. Veja, para que pode entrar um outro plano. Veja, não é aquele costumeiro, não é o cotidiano, é diferente. É um momento em que só Deus e eu, ou só você e Deus sabe. E na maioria das vezes as pessoas olharão e não vão entender, mas Deus entende. O Senhor está sabendo pelo que você está passando. Então é este momento. Tá? Os sedentos por Deus, o ponto 1, veja, o anseio por Deus. Já não é só um querer normal, mas um ansiar. O desejar aqui, tá? Novamente. Porém, veja, não fica só na área
do pensamento e das palavras, mas também de se tomar uma posição diante de Deus. Vê, preste atenção na oração de Jacó. Tá? O anjo disse: ei, está amanhecendo, me solta. Ele disse: não te solto enquanto você não me abençoar. Isto é um posicionamento diante de Deus. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não saio daqui enquanto não ouvir a sua voz. E qual foi a resposta dada a Jacó? A espada na coxa, Jacó mancando. Mas ele teve a sua resposta. Ele obteve a resposta. Então a questão do sedento, o tomar um posicionamento, um outro plano de comunhão com Deus, ele também fala de posicionamento, de manter uma posição. Enquanto não, eu não. Mas depois do sim, eu também sim. Veja, isso é questão de posicionamento. Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é uma posição firme. Ele manteve posição diante de Deus. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Tá bom, então, toma. Então tá bom, obrigado, tchau. Ele foi. Muitas vezes nós precisamos nos lembrar que não é só questão de falar, mas marcarmos uma posição. Sabe, nos colocarmos ali tanto diante de Deus quanto diante de homens e dizer: enquanto isto não acontecer, eu não te solto, não te largo, eu não te deixo, eu continuarei em oração até ouvir a tua voz, até eu ter uma resposta daquilo que o Senhor, daquilo que eu preciso, da necessidade que eu estou passando. Tá? Então salientamos o posicionamento do salmista e lembrar que muitas vezes não é só um lugar deserto, despovoado de pessoas, não, mas um lugar deserto, como ele diz aqui, um deserto árido, quer dizer, não tem pessoa, não tem construção, não tem nada, muito menos água em abundância. Então, é esses momentos em que nós nos encontramos na vida, nesses desertos áridos, nestes momentos de extrema necessidade, é que surgirão os verdadeiros guerreiros de oração. Tá bem? Porque um guerreiro de oração não se faz na teoria, nas salas, nos bancos, nisto ou naquilo. Os verdadeiros guerreiros de oração, eles surgem onde? No campo de batalha, no deserto. Os verdadeiros desbravadores, eles surgem aonde? Nos lugares mais difíceis, mais improváveis de ter ou de acontecer alguma coisa. Tá? Então, veja, despertar é a mesma coisa que falar permitir. Se falar para Deus assim: Senhor, desperte guerreiros de oração, Ele vai permitir que estes lugares de formação de guerreiros aconteçam na vida dos crentes. Lembra daquele corinho? Quebra a minha vida. Mas Deus dava um beliscãozinho de nada, a gente já estava entregando os pontos. Mas ficava cantando para Deus quebrar a nossa vida. Então nós temos aqui ele deseja por uma corrente, por água, num lugar que é improvável que tenha água. Eu não estou falando impossível, mas encontrá-la vai demandar uma procura muito grande. E para isto nós precisamos ter características de desbravadores, de soldados, de guerreiros, de pessoas de oração, porque serão longas caminhadas até encontrarmos um lugar de refrigério, um lugar para dessedentar a nossa alma. E lembrando que nós estamos falando de vida espiritual, porque água tem nos bebedouros da igreja, tem nos bebedouros em qualquer lugar, rodoviária, ponto de ônibus, qualquer lugar que você vai hoje, tem um bebedouro aí com água, tanto natural quanto gelada. Você pode escolher. Mas aqui nós estamos falando de vida espiritual. Aqui, na nossa guerra, a nossa batalha. Então, o primeiro ponto, ele diz ansiar. Aí eu me lembro do apóstolo Pedro, quando ele está falando que nós devemos desejar a palavra de Deus, ele diz assim: como meninos recém-nascidos, desejando ardentemente o puro leite não falsificado. É desejar ardentemente, aquilo tem que fazer com que você se mova, se locomova, que você saia do seu lugar. O pessoal tem o costume hoje de ficar em lugar de conforto, que você saia do seu lugar. Eu não sei se você está confortável ou não, mas você precisa sair de onde você está. Pensando assim: se eu não sair daqui, eu vou morrer de sede, então eu não posso ficar. Isto, desejar ardentemente, vai fazer com que eu me desloque, com que eu saia, que eu procure um outro plano, que eu procure uma outra situação, que eu vá para um outro patamar.
suba mais um degrau para que eu alcance aquilo que eu estou desejando. Tá bem? Então, quer dizer, veja, nós temos aqui plano, anelo e apaixonado. O salmista descreve que sua alma anela. E no último ponto, no último parágrafo, diz assim, pelo exposto, percebe-se que o salmista ansiava pela presença de Deus de forma apaixonada. A outra coisa interessante, ardentemente ou apaixonado, quer dizer, aqui a alma apaixonada, o ser humano apaixonado vai fazer com que ele busque agradar a sua paixão, satisfazer a sua paixão. E como que ele vai fazer isto? Muitas vezes ele vai, sei lá, empenhorar, fazer hora extra. Eu não indico a questão de empenhorar nem fazer empréstimo. Tome cuidado. Isso é perigoso. E nem ser fiador de ninguém, como diz a Bíblia. Mas a pessoa, dentro das suas possibilidades, das suas posses, ela vai buscar algo para agradar aquele ou o objeto da sua paixão, do seu amor. Nós sempre falamos isso nas nossas aulas. Então o cristão ele vai fazer isto também. Tá? E aqui, essa forma apaixonada, ela está ligada diretamente à sede. Por quê? Veja, o ponto de número 1, 2 vai falar de um manancial de águas vivas. Veja, quando nós falamos de águas vivas, nós estamos... Lembra daquelas minas d'água quando nós éramos crianças? Talvez hoje mais aqui no interior a gente tem bastante. A gente vai pescar, às vezes vai na beirada de um rio, vai até a beira de um córrego, você acha uma nascente. Era a famosa mina d'água. E o que é a água viva? Se você olhar no fundo dela, ou se você achar a nascente propriamente dito, você vai ver ali uma areia limpa, branca, clara, e você vai ver aquilo fervilhando, borbulhando. Aquilo é a água nascendo. Você pode tapá-la ali e ela vai nascer em outro lugar, porque ela está viva. Ela vai procurar uma forma de sair. Ela vai procurar uma forma de aparecer. Então, veja, dentro do manancial de águas vivas, do que isso está ligado? É um fruto direto de uma comunhão longínqua com Deus. Então, veja, a questão de você clamar por estar na presença de Deus. A oração, o que ela diz? O que é a oração? Primeiro, é o fruto direto de uma comunhão longínqua com Deus. Não quer dizer que aqueles que estão começando não tenham esta comunhão. Talvez eles não tenham tanta experiência ou tamanha maturidade, mas a comunhão já começou a nascer. Tá bem? Então, a oração é um fruto direto de uma comunhão. Então, eu preciso estar ligado a Deus. Eu preciso estar ligado a Deus, porque aí esta necessidade ela vai ser quase que automática. Eu vou ligar a minha permanência em comunhão com Deus à oração. Porque comunhão fala de eu estar junto, e oração fala de eu estar conversando com a pessoa. Então eu estou falando com Deus. E a partir do momento em que eu paro de conversar com Deus ou com uma determinada pessoa, a questão da comunhão ela é quebrada. 2, quando nós oramos, nós estamos dizendo para todo mundo que Deus é a nossa única fonte de vida. É o nosso único manancial de águas vivas, é o único refúgio, é o único refrigério, é a única maneira de a minha vida encontrar, da minha alma encontrar paz, descanso, é buscando a Deus, é estando na presença de Deus. Então, quando eu oro, eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo para os de fora, estou dizendo para os meus irmãos, que Deus é a minha única forma, é o meu único manancial, é a minha única fonte de vida, porque eu estou orando a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, temos uma fórmula. 3, meditar nele para que as nossas forças sejam revigoradas. Então, a partir do momento em que eu estou orando, eu estou também meditando, estou pensando, eu estou ruminando tudo aquilo que eu já aprendi até o determinado momento da vida, seja do novo convertido, do antigo convertido. Eu estou fazendo o quê? Eu estou meditando. E este meditar, este pensar, o que é que ele faz comigo? Ele revigora as minhas forças. Vamos voltar à ideia de renovo da nossa fé. Então, a partir do momento em que eu estou analisando, pensando em tudo que Deus fez por mim, nós vamos ver isso mais adiante, eu estou revigorando a minha vida, eu estou revigorando o meu ser, o meu espírito diante de Deus, tá bem? E por último, e assim o Senhor, e quando eu oro, para quê? Para o Senhor possa satisfazer a nossa sede por Ele em tempos mais complexos e áridos da nossa vida. Então a questão do clamor,
Veja, ele está me levando novamente à questão dos momentos, dos lugares áridos, dos momentos complexos, difíceis da minha vida. Então, a partir do momento em que eu estou em oração, clamando a Deus, eu tenho todos estes benefícios na minha vida espiritual. Se eu abro mão deste tipo de vida, deste momento de oração, deste tipo de oração que é o clamor, obviamente também todos estes benefícios, esses privilégios que me são concedidos, não serão, eu não encontrarei este refúgio na presença de Deus, porque quando eu paro de orar, eu estou dizendo para Deus, não preciso mais que o Senhor seja o manancial de águas vivas. Já aconteceu isto lá com Jeremias, nas Lamentações, né? Deixaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter águas. Tá bem? Então esta é a ideia de quando nós nos afastamos da presença de Deus. Ponto de número 2, a oração de uma alma angustiada. Então nós vamos ver alguns verbos aqui interessantes. Veja que coisa, tá? Quem nunca passou por uma angústia? Quem nunca passou por momentos difíceis? Quem nunca passou por momentos até desesperadores? Porém, quem vive em oração, o que acontece? Ele pode até passar por estes momentos, tá bem? Ele pode até, muitas vezes, até pensar que não vai conseguir, mas a surpresa é que conseguimos. Passamos. Por quê? Porque nós temos esta ferramenta como soldados, nós temos esta arma, nós temos esta armadura, nós temos este componente da nossa armadura, que é a oração. Então veja, quem nunca passou por isto? Por isto a oração é necessária. Veja que não podemos colocar a oração como algo necessário só nestes momentos. A oração é necessária em todos os momentos. Porém, como eu já disse, essencialmente, em alguns momentos, a oração ela vai para um nível, para um plano superior, que já é o clamor. Já é o clamor. Então nós vemos, por que é necessária a oração? Primeiro, para acalmar o coração. Existem momentos em que nós precisamos, como disse o salmista, de paciência, esperar com paciência, acalmar o nosso coração. E o nosso coração só é acalmado, acalentado, tranquilizado pela oração. Quando eu me ponho desesperado, de joelhos, angustiado de joelhos, quando eu me levanto depois de ouvir a voz de Deus, meu coração está tranquilo, minha alma está tranquila. Então veja, a oração também traz paz. Veja que a calma, o acalmar está destacado de paz. Paz é uma outra situação. É você ter esta calma em momentos de tribulação. Porque é muito fácil ter paz em momentos de paz. Mas o verdadeiro guerreiro, soldado de oração, ele está em paz nos momentos mais difíceis da vida dele. É aquele momento em que as pessoas olham e dizem assim, mas como é que ele consegue? Como é que ele suporta? Veja, é o momento da oração que me dá paz. Tá bem? Muita gente usa esse termo. Não é ausência de guerra, não é ausência de batalhas, mas é dentro das piores batalhas você ter calma, você ter paz, paz para pensar, paz para ponderar, paz para se posicionar no meio desta guerra. Depois ele fala sobre alívio, refrigério, também descanso, você vai descansar. Mesmo estando nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai encontrar descanso para a sua alma, você não vai viver ansioso, você não vai viver, talvez, preocupado. Vamos usar também preocupado, porque tudo isto você vai lançar sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Tá? Outra palavra, você vai sentir também o acolhimento de Deus. Porque a tendência é nós pensarmos que estamos sozinhos. Elias pensou, só sobrou eu. Aí o Senhor o acolhe, primeiro ele abraça Elias, vamos desenhar assim, ele abraça Elias, ele vem num cicio, num sussurro, ele fala calmamente com Elias e diz, ei, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, então você não está sozinho. É aquele momento em que o Senhor Deus afaga o nosso coração e nos lembra que nós não estamos sozinhos. Tem outros, Pedro diz, sabendo que outros dos nossos irmãos estão passando pelas mesmas provações. Tá? Mas, apesar de nos lembrarmos que existe um exército inteiro passando pelas mesmas provações, tem o nosso insigne capitão nos acolhendo.
nos acalmando, nos confortando, nos acalentando, falando conosco, para nos mantermos tranquilos diante destas batalhas. Tá? E como que acontece isso? Mais 3 termos aqui, observando o salmista. Expondo, quer dizer, expor é pôr para fora. Depois, abrindo. Agora ele expôs falando. Agora, abrindo o coração é dentro. Ele se expõe, ele tira as máscaras, ele é sincero por dentro, o coração. E depois, confessando. Tá? Expor um problema não é a mesma coisa que confessá-lo. Tá? Não é a mesma coisa que confessá-lo. Às vezes eu estou falando por falar. E às vezes eu tenho a necessidade de expor como uma confissão diante de Deus. Seja a confissão do pecado, eu posso ter a confissão como confiante na grandeza de Deus, na presença de Deus, na presença do Senhor, tá bem? E nós vamos pensando nisso, nós estamos pensando nisso, tá bem? Aí nós entramos no ponto 2.1, uma dolorosa amargura. Veja que não é uma raiz de amargura, mas uma amargura que surge por causa de uma necessidade. Não é aquela amargura que eu crio porque eu estou olhando para alguém, para, sei lá, a vida profícua de alguém ou a vida errada de alguém. E isto cria amargura, como diz o escritor aos Hebreus, e nós devemos nos livrar das raízes de amargura, porque ela vai contaminar a muitos, é aquele que vai contaminar os outros com o seu coração amargurado, a sua tristeza de espírito. Tá bem? Aqui esta amargura ela é diferente porque você está triste não por causa de outros, mas por causa de uma situação que você está vivendo. Tá bem? E o salmista Asaf, ele expõe lá no Salmo 77, de 1 a 9, como está na lição, uma dolorosa amargura, demonstrando, geralmente, esta amargura, ela vem do quê? De uma baixa autoconfiança. Esta autoconfiança não é que ela está só nele, mas a sua fé em Deus está abalada. Então, não é a autoconfiança como você acreditar em você mesmo, ou exagerar no acreditar em si mesmo, que seria um egoísmo, uma autoexaltação, quando eu digo auto, eu estou falando de mim mesmo. Então, esta autoconfiança, por que sua confiança está abalada? Porque ele está olhando a vida de outrem. Agora, a amargura vem e ela está baseada, demonstra o quê? Abaixo a autoconfiança. Quer dizer, aquela confiança, aquela fé que ele tem em Deus está abalada. Tá? Isto, a sua autoconfiança está abalada. O seu confiar em Deus, o entregar-se a Deus plenamente está sofrendo um determinado abalo. Por quê? Porque ele está amargurado. Tá bem? 2, dúvida. Veja, que também por causa deste abalo da confiança que nós temos em Deus, obviamente que toda confiança ela está sendo perdida. Por quê? Por quê? Porque eu estou tendo dúvidas. E eu não posso duvidar sequer 1 milímetro, nem das coisas escritas, das Sagradas Escrituras, nem das promessas de Deus e nem do nosso Deus. Eu não posso ter dúvidas. A minha vida tem que ser de confiança. Ela pode ser, sim, abalada com alguns determinados choques, sim, mas eu não posso perdê-la. Eu não posso permitir que essa aridez, que esses momentos de dificuldade, essas batalhas, por causa da guerra que eu estou travando até a volta de Cristo, ou o Senhor me chamar à sua presença, ela não pode abalar a minha vida. Ela não pode abalar a minha vida. Então vamos mais adiante. Veja, uma terrível dúvida e uma dolorida consternação. Tá? Eu estou aqui consternado. O que eu posso dizer com isto? Eu já não sou mais o crente que eu era. Naquele momento, veja, que isto pode acontecer, mas tem que ser momentâneo. Tem que ser momentaneamente. Não pode perdurar por um longo período esta angústia. Ela não pode. Por que ela não vai perdurar? Porque eu vou clamar, porque eu vou apresentar. Eu sou um guerreiro de oração. Eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher de oração. Eu sou um jovem de oração.
Então determinadas coisas na minha vida serão momentâneas. Por que momentâneas? Porque eu acredito, eu tenho fé, eu tenho certeza, eu confio que ao me colocar em oração na presença de Deus, o Senhor me responderá, vai me confortar, vai me acalentar, vai me acalmar, vai me trazer paz ao coração. Quer dizer, a minha vida, aquele momento, ele será estímulo. Eu posso até me ajoelhar vertendo gotas de sangue, transpirando, mas ao me levantar, eu vou dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu sei que tudo tem que ser para a glória de Deus. E eu só chego a esta conclusão nestes momentos, quando eu estou em batalha e em oração, buscando a presença de Deus. Tá bom? Então nós vamos mais adiante. O angustiante e terrível momento de amargura é passível de ocorrer em todos nós. Como nós dissemos, não existe homem, não existe mulher. Vamos tirar também um pouquinho essa frase de grandes homens. Tá? Existiram homens que realizaram grandes trabalhos para Deus. Mas as suas estaturas continuaram as mesmas. Tá bem? Tá? Eles foram peças fundamentais, ferramentas importantíssimas, eles realizaram grandes obras. Existiram homens, existiram mulheres, existem mulheres, existiram jovens, existem jovens que realizam grandes obras. Eu citei na aula dos adultos e vou citar aqui a fala de um missionário que eu não me lembro o nome. Ele diz, você quer ver grandes coisas de Deus? Tente grandes coisas para Deus. Então, quem ficar deitado na rede nunca vai ver milagre. Nunca vai ver milagre. O ponto 2, agora sim, depois desse momento que nós estivemos em oração, a fé será restabelecida. Por quê? Qual é o princípio? Qual é o pensamento? Eu vou olhar para o tamanho do meu problema ou eu vou olhar para a grandeza do meu Deus? Isso faz diferença no momento de batalha. Se eu ficar olhando único exclusivamente para o tamanho do monte que está diante de mim, eu não vou tentar fazer nada. Mas a partir do momento em que eu viro agora os meus olhos e começo a pensar nas grandezas de Deus, em tudo que Ele fez, no caso aqui vai ser citada a questão da abertura do Mar Vermelho, eu vou desviar a minha atenção. A minha atenção agora não é mais para o tamanho do meu problema, mas para a grandeza do meu Deus e tudo que Ele pode fazer. Veja que aí a fé é reestabelecida. A fé é reestabelecida. Tá bem? Quando nós olhamos para ele, que ele recorda dos feitos do Senhor. O salmista vai se recordar dos feitos do Senhor. Então, ele deixa de pensar nas amarguras e começa a meditar nas ações do Criador. É o que eu falei no início. Tá bem? E ele cita o Mar Vermelho, a abertura que Deus fez por Israel. E são muitas as citações. Você vai ter os salmistas, aqueles que retornam do cativeiro, muitas lembranças, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, a partir do momento em que nós paramos de nos preocupar, veja, mas essa despreocupação não é madorna, tá bom? Não é uma passividade, não. Eu deixo de me preocupar na questão de criar uma ansiedade de que perturbe a minha alma, mas eu vou continuar, esta espera vai ser em batalha, esta espera vai ser lutando, buscando a presença de Deus, tá bem? Então, nós vemos que a partir do momento em que ele para de olhar para os problemas e olha para a grandiosidade de Deus, a sua fé é reestabelecida. Terceira e última parte, uma oração sincera, tá? Veja que é uma oração, além de ser um padrão diferente, um plano diferente, uma forma diferente, nós usamos alguns termos aqui e utilizamos também da revista, o desejar ardentemente, o anelar, quer dizer, o buscar, o ansiar, não a ansiedade na questão de preocupação, de perturbação, mas de desejar ardentemente. Então, agora acrescentamos mais um adjetivo a esta oração, que tem que ser uma oração sem cera, sem máscara. É chegar diante de Deus e expor quem eu sou, o que eu quero, tá? E se estou disposto ou não a fazer conforme a vontade de Deus. Esta é a sinceridade, tá bem? Então, por isso é imprescindível, veja, o comentarista vai expor que se Davi não dependesse totalmente de Deus, ele nunca seria chamado homem de oração, tá bem? Esta é uma grande realidade. Assim, Davi
ele diz que cada jovem deve ser um servo segundo o coração de Deus. Então, como ser um jovem? O salmista diz, e como aperfeiçoará o jovem o seu caminho? A resposta é, observando segundo a tua palavra. Salmo de número 119. Então, preste bem atenção. Nós vemos aqui, primeiro, que Davi suplica pela proteção divina para ouvir a sua voz. Veja aquela ideia, não é para Deus ouvi-lo, mas para que ele ouça a voz de Deus, receba um comando, uma ordem, uma exortação, um acalento que seja, mas ele tem que ouvir. A nossa visão tem que ser esta, ouvir a voz de Deus e não ficar gritando para Deus nos ouvir. Não estou falando que não é para clamar, mas a motivação tem que ser diferente. Não Deus me ouvir, eu ouvir Deus. Tá bem? Então aqui, para ouvir Deus, Davi abre o seu coração. Agora vamos lá para dentro. Ele não abre só a boca, tá? Como disse o profeta, ele diz assim, o Senhor diz através do profeta, os seus lábios estão próximos, mas o seu coração está longe. Eles abrem a boca em oração, mas o seu ser, as suas motivações, as suas intenções, elas estão muito distantes de mim, apesar de estarem muito próximos, procurando você, Jeremias, procurando você, Ezequiel, procurando você, Isaías. Eles querem dar a impressão de que eles estão realmente se importando com o que eu quero, mas seus corações estão muito distantes de mim. Então veja, por isso a sinceridade. Então Davi abre o seu coração sem cera, sem máscara. É nós nos expormos diante de Deus, assim como estavam Adão e Eva no princípio, antes da questão da vergonha, de se abrir os seus olhos, eles estavam ali, sabe? Não estou falando, mas eles estavam ali nus. Eles não estavam envergonhados, eles tinham liberdade, eles estavam sinceros diante de Deus. Tá bem? Eles estavam completos diante de Deus e nós nos escondemos. E eu não estou falando de roupa, estou falando de outras coisas agora. Tá bem? Então veja, um jovem de oração. Mas para isso é imprescindível, para que seja uma pessoa de oração, um homem, uma mulher, um jovem, no caso nós estamos falando de jovens, é necessário que entregar o coração como oferta ao Senhor. Tá? Mas não com aquela ideia que eu só quero o coração. Não, eu tenho que começar esta entrega de dentro para fora. Eu vou repetir isto N vezes. Você pode até, mas de novo, até o cego ver. Tá? Vai ficar nem a pregação. O que o senhor vai pregar? Já estavam enjoados de ouvir a pregação, o cego de Jericó. Trouxeram um pregador de fora, cobrou bastante, veio, renomado. O próprio pastor da igreja foi buscar o pregador. Mas ele não se conteve na sua curiosidade. E ele disse que já estava cansado. Chama o jovem, o cego de Jericó. Chama a irmã do ciclo de oração, o cego de Jericó. Culto não sei do que, cego de Jericó. E ele não se aguentou, na sua curiosidade, ele disse para o pregador, e o que é que o senhor vai pregar? O pregador virou para ele e disse, o cego de Jericó. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto os cegos de Jericó não enxergarem, Deus continuará falando. Então não adianta nós nos enojarmos, ficarmos enjoados por causa de determinadas pregações. Enquanto você e eu não ouvirmos a voz de Deus, Deus continuará falando. Gostando nós ou não, querendo eu ou não, Deus continuará falando. Por isso a sinceridade. Então veja, para isso eu tenho que entregar o meu coração como oferta ao Senhor. Mas quando ele fala de coração, ele está falando de interior, de inteireza, de completude, entregar-se totalmente a Deus. Corpo, alma e espírito. Eu faço isso, visto assim e ando assim, porque Deus só quer o coração. Não é açougueiro. Vou repetir. Deus não é açougueiro. Tá bem? Então, Davi, o que chamou a atenção, não só para a obra de Deus, mas quem apresentou Davi a Saul, alguma coisa chamou a atenção na vida de Davi. Quando Saul olha, ele também tem a sua atenção voltada para Davi. Quando os soldados veem Davi no campo de batalha, alguma coisa chama atenção, e não era a sua aparência. Então foi o quê? O seu coração de adorador, porque até no meio da batalha, Davi estava adorando a Deus.
Ele não se conformou com aquele gigante ofendendo, xingando, falando isto e aquilo. Não, ele queria uma resposta. E ele buscou essa resposta. Ele não se veste como Saul quer, ele não usa as armas dos homens, ele vai lá no rio, pega 5 pedras, de 5 pedrinhas ele usa uma. Por quê? Não eram as pedras que iam derrubar Golias. Mas o Deus da vida de Davi é quem derrubaria Golias. Tá bom? Então nós vemos aqui um coração, um jovem de oração. É um homem que estava constantemente diante de Deus, orando a tempo e fora de tempo, vamos colocar aqui. Tá? Orar sem cessar, como disse Paulo aos Tessalonicenses. Então, 3:2, um chamado à oração. O que nós aprendemos com isso? Que nós somos chamados a buscar a Deus em todo o tempo. Como eu disse, a oração ela não pode só ser feita de quando em vez. Não, ela tem que ser feita constantemente. Nós abrimos os olhos orando. Vamos fechar os nossos olhos para dormir orando. E se Deus permitir, ao fecharmos os nossos olhos para nos encontrarmos lá no céu um dia, estejamos também orando. Estejamos também em oração, preparados para este momento. Tá bem? Então nós vemos aqui que Charles Haddon Spurgeon, ele é citado nos seus, numa obra chamada Esboços Bíblicos dos Salmos, Shed 2005, página 43, né? Shed deve ser, tem o Dr. Russell Shedd. Então veja, o que interessa é que ele coloca Davi como um comandante de navio que precisa chegar rapidamente a um porto seguro porque está se formando uma terrível tempestade. E qual é a forma de acelerar este navio para alcançar o porto, para fugir da tempestade? Acelerando, dando mais velocidade, mais carga nos motores. E o que é que acelera os nossos motores? O que é que nos injeta esta carga, esta força em nós? Oração. Tá bem? Então, quando nós buscamos a Deus, como nós temos esta necessidade, esta precisão de orar, esta precisância, como diz o povo mais antigo, esta precisância de Deus, nós vamos acelerar o motor. Como? Orando, orando. Lembra? Plano diferente, contexto diferente, patamar diferente, degrau diferente, fugir do normal, tá? E concluindo, o que é imprescindível, não pode deixar para depois, tem que ser feito rápido, tem que acontecer logo, não pode se esperar, não pode se postergar. Primeiro, ter tempo para Deus. Nós temos tempo para um monte de coisa. Até há uma brincadeira aí nas redes sociais que diz, a internet veio para mostrar que muitos não conversavam com Deus, não era por falta de tempo, porque gasta um tempo interminável nas redes sociais, mas não acha tempo para falar com Deus. Depois, além de ter tempo, desejar que este tempo seja gasto ou utilizado com Deus. Oração, leitura da palavra, consagração, santificação, evangelização, o que você for fazer para Deus. Desejar estar com Ele, tá bom? Depois de você ter tempo para Deus, você precisa ter desejo de estar com Deus. Precisar estar com Deus, a necessidade de estar com Deus. E por último, intimidade com Deus. E esta intimidade ela só vem através das Sagradas Escrituras. Principalmente, é lógico que a intimidade vem pela oração, pela consagração, pelo a sós com Deus, mas principalmente esta nossa intimidade com Deus, essas nossas experiências com Deus, elas se darão mediante a palavra e da oração. Você lembra que eu disse no início? As 2 vitaminas do crente, a vitamina B e vitamina O, quer dizer, Bíblia e oração. Não nesta ordem propriamente, mas pode ser oração e Bíblia. Mas são dois elementos, são 2 necessidades vitais na vida do crente. Não pode deixar de existir, eu não posso abrir mão. Não posso fazê-lo de qualquer maneira, não posso ser displicente na questão da palavra de Deus e da oração. Eu não posso ser displicente. E quantas vezes nós somos isto? E ao invés de sermos displicentes, nós seremos guerreiros de oração. Estaremos prontos para e em condições de
para qualquer momento desta batalha, porque somos guerreiros de oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.